Amém, pessoal. Na primeira semana, nós falamos sobre a mente de Cristo, né? Sobre a mente de Cristo. E nós falamos sobre o novo nascimento, o nascer de novo. Obrigado, Mateus. Tem que mudar a linha, hein, Céu? Nós falamos sobre o novo nascimento, né? Que para que nós tivéssemos uma mente renovada, era necessário que nós viéssemos nascer de novo. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: importa é que você nasça de novo, né? Então isso é muito importante. Na segunda semana, nós falamos sobre a partir do momento que nós temos uma nova mente, mesmo assim ainda existe uma velha natureza que precisa ser morta todos os dias. Então, por mais que nós venhamos ter uma nova mente a partir do novo nascimento, mas ainda aquilo que nós mais alimentamos na nossa vida é o que vai vencer. Então, se nós alimentamos o nosso espírito, pelo espírito nós vamos viver. Se nós alimentamos a nossa carne, pela carne nós vamos viver. Hoje, eu quero falar para vocês e encerrar essa série de palavras do porquê você precisa ter a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo precisa vencer todos os dias na sua vida? Por que o espírito precisa ser maior na sua vida do que a sua carne? Porque todos nós, pessoal, estamos sujeitos a sermos guiados pela carne, se nós deixamos de alimentar o nosso espírito. E isso não importa quanto tempo de evangelho você tem. Judas, andando com Cristo, traiu Jesus. Andando com Cristo, ouvindo a palavra, vendo os milagres, traiu Jesus. Por quê? Porque deixou a carne falar mais alto do que o espírito. Então, por mais que você tenha 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos de relacionamento com Deus, de evangelho, se você não tiver a mente de Cristo alimentada em você, a sua carne vai vencer, e você vai errar, e você vai pecar, e você vai falhar. E o resultado disso é uma vida longe do propósito, uma vida longe de Deus, uma vida na qual você não vai ser feliz 100%. Amém? Então, nós precisamos entender que decisões, olha aqui para mim, decisões erradas, elas nunca começam com más intenções, mas sempre com uma mente desalinhada. Uma decisão errada é sinal de uma mente desalinhada. Repete comigo: uma decisão errada é sinal de uma mente desalinhada. Então, se a sua mente, se a sua cabeça não estiver alinhada com os propósitos de Deus, com o que Deus ele tem para a sua vida, você vai decidir errado. Você vai decidir errado com quem você casa, você vai decidir errado na onde você trabalha, você vai decidir errado como viver sua vida, porque a sua mente está desalinhada. Você não está vivendo o propósito de Deus. Você não está alinhado com o que Deus ele quer de você, com o que Deus ele tem para você. Quem está entendendo? Romanos capítulo 8, versículo 5. Nós lemos na semana passada, mas eu quero ler novamente. Romanos 8, 5. E eu quero falar isso para você, que a tua cabeça, a tua mente é que define o caminho na qual você vai trilhar. A tua mente é que define o caminho na qual você vai seguir. É o que está aqui que vai determinar as suas ações. É o que está aqui que vai determinar o que você vai ter na sua vida. E aí a Bíblia diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente, repete comigo, tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Então nós vemos que quem vive segundo a carne, a mente dela está voltada para tudo que a carne deseja. É por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero ter uma comunhão grande com Deus, eu quero ter uma comunhão boa com Deus, eu quero, nossa, ouvir a voz de Deus, eu quero ser guiado por Deus, eu quero ser dirigido por Deus. E aí eu pergunto: na onde sua mente está? Na onde a sua mente está sendo usada? Quem tem a mente voltada, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, em outras palavras, pessoal, olha aqui para mim. Quem vive segundo a carne, a mente está na carne. A mente está na carne. Então, vou te dar um exemplo. É errado você assistir série de TV? É errado. Mas tem série que é errada, sim ou não? Tem série que faz mal, sim ou não? Não é errado você assistir. Mas tem série que você sabe que não está te edificando, que não está sendo bom para você. E a sua mente está sendo alimentada daquilo que você está vendo. Está sendo alimentada daquilo. Tem amizades que não vai te fazer bem. Tem amizades, tem amigos que não vão te fazer bem. E a sua mente está sendo alimentada pelo que aqueles amigos estão falando, pelo que aqueles amigos estão vivendo. Tem relacionamento que não vai fazer bem, e a sua mente está sendo alimentada para aquilo. Então você precisa entender que a mente é o que define as suas ações, é o que define as suas atitudes. Então quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então o que é viver segundo a carne, pessoal? Olha aqui para mim. O que é viver segundo a carne? É, por exemplo, você fazer o que sabe que é errado e continuar fazendo. Viver segundo a carne é você viver com coisas que Deus está incomodando você há muito tempo para largar, e você quer continuar vivendo isso aí. Viver segundo a carne é você ler na Bíblia que falar palavrão não agrada a Deus, e você continua falando palavrão como se nada se fosse comum. Se isso aí isso aí não tem nada demais não, pastor. Tem sim. Isso é viver segundo a carne. Sabe por que é viver segundo a carne? Você imagina Jesus xingando palavrão? Mas tem gente que fala como se fosse bom dia. Normal. Palavra torpe, está na Bíblia isso aí. É errado. É pecado. E você alimenta algo na tua mente quando você vive assim. Dentro de você está alimentando algo errado. Algo que não agrada a Deus. Amém, pessoal? Algo que não agrada a Deus. E diz mais assim: mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, mente voltada para a carne, resultado: morte, dor, sofrimento. Mente voltada para o Espírito, vida, paz. Qual que é o resultado disso? Vida com Deus, relacionamento com Deus, vida digna. Você não precisa de bens para ser feliz, você é feliz porque tem Deus. Amém, pessoal? Você não precisa de um relacionamento para ser feliz, você é feliz porque tem Deus. Você não precisa de um carro, de uma casa, você é feliz porque tem Deus. Porque a tua mente está voltada para o Espírito, está voltada para as coisas de Deus. Mente voltada para a carne é morte. O que é uma vida de carne? Uma vida de carne é você ser guiado pelo seu impulso, ser uma pessoa impulsiva. Quando você vai ver, você já fez coisa que não deveria, você já falou coisa que não deveria. É uma mente voltada para a carne. Isso é sinal que a sua carne tem dominado sobre você. Se você não consegue controlar os seus lábios, a sua carne está te dominando. Se você não consegue controlar as suas ações, a tua carne está te dominando. Porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então uma mente voltada para o Espírito é uma pessoa que tem domínio, é uma pessoa que tem controle, é uma pessoa que não é impulsiva, é uma pessoa que sabe se segurar quando tem que se segurar, ela controla a língua dela. Tanto que a Bíblia fala que aquele que controla o que fala é perfeito varão.
É um órgão tão pequeno, mas capaz de botar fogo no corpo todo, a Bíblia fala. Mas vivendo da carne, você não vai conseguir segurar sua boca. Vivendo da carne, você não vai conseguir ter um casamento saudável. Vivendo da carne, você não vai conseguir ter um relacionamento bom com as pessoas que te cercam. Agora, vivendo do Espírito, você vai ter vida e paz. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai ter paz. Amém, pessoal? Então, por que eu preciso da mente de Cristo, pastor? Para mim ter vida, para mim ter paz. Para mim ter o amor de Cristo dentro de mim. Para mim ser luz nesse mundo, para mim ser sal nessa terra. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Fala amém. Amém, pessoal? Então, a mente é o que define o caminho. Fala comigo, a minha mente define o meu caminho. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos ter um modelo de mente. Qual que é a mente ideal, então, pastor? A de Jesus. A mente ideal para que nós venhamos ter é a de Jesus. Abra aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha que interessante. Aqui está escrito assim, ó. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de quem, pessoal? De Cristo Jesus. Na minha aqui está assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Está entendendo como que modo de pensar está entrelaçado a ações, a atitudes? Ações, atitudes, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Na minha tá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por quê, pessoal? A nossa vida é guiada, dirigida pelos nossos pensamentos. Por aquilo que a gente pensa. Seja o modo de pensar de vocês igual ao de Cristo. Seja a atitude de vocês igual ao de Cristo. E diz assim, versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Deixa eu ler aqui. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma do quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nós conseguimos aprender algo com Jesus aqui. Qual é a mente? Qual é o modelo de mente que nós temos que ter? E primeira coisa, nós precisamos ter uma mente humilde. Repete comigo, humildade. Amém, gente? Humildade. O que é ser humilde? É não ter dinheiro? É ou não? Você já viu alguém falando assim, nossa, fulano é tão humilde, mora numa casinha humilde. Quem já viu isso aí? Já viu? E as pessoas pensam que humildade é não ter dinheiro, é ser pobre. Ai, para mim ser humilde tem que ser pobre. E não. Pobreza não tem nada a ver com humildade, porque eu já conheci muito pobre orgulhoso. Sim ou não? Já. E eu já conheci rico humilde. Já conheci rico humilde. Aqui nós aprendemos com Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou e se tornou semelhante a homens. O que nós vemos aqui? Uma humildade. Humildade. Nós aprendemos com Cristo essa humildade que precede a honra. A humildade
precede a honra. A humildade, pessoal, de reconhecer que precisa mudar. A humildade de reconhecer que o jeito que está vivendo não é o jeito que agrada a Deus. A humildade de falar assim: Senhor, eu fiz muita coisa errada na minha vida, mas agora eu quero acertar. Minha mãe era assim, ela falava assim: eu vivia assim, eu nasci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim. E goste você ou não? Ela falava: que não tem papa na língua, não. Que não tem papa na língua, não. Goste você ou não, eu sou assim e eu não estou nem aí. Pode ser você quem for, esse é meu jeito de ser. Eu tenho orgulho da minha humildade, ela falava. E se considerava uma mulher humilde. E era humilde? Não era humilde. Para algumas coisas ela até era, mas para outras não. Mas é o que eu falo, 99% de obediência não é obediência. O que é humildade, gente? Humildade é reconhecer que errou. A mente de Cristo, uma mente dentro de você, o modelo de mente de Cristo é isso. Você erra com a tua esposa, você tem a humildade em reconhecer e chegar nela e falar assim: meu amor, eu errei. Eu falei para você o que não deveria ter falado. Eu fiz o que eu não deveria ter feito. Ah, pastor, mas quem errou foi ela. Eu não estou nem aí, eu quero viver em paz. Eu quero viver bem. Amém? Quem está entendendo? Outra coisa da mente de Cristo: obediência. Gente, a gente precisa obedecer a palavra de Deus. O que você faz com o que você ouve aqui na igreja? O que você faz com o que você ouve no seu devocional? Porque tem palavras que vai mexer com você, sim ou não? Tem culto que vai mexer com você. Mas o que manda é o que você faz quando você sai da igreja. É o que você faz da porta para fora. É isso que vai determinar se você realmente ama a Deus ou não. Porque vir aqui, ouvir, louvar, cantar, adorar, não sei o que, tal. Ai, culto foi poderoso, falou comigo. Nossa, ai pastor, que bênção de palavra. Mas quando você sai daqui, se essa palavra, se a palavra de Deus, ela não mexe dentro de você, ela não te molda, não te transforma, não adiantou de nada. Porque a palavra de Deus, ela precisa vir como uma espada de 2 gumes, cortando o seu interior e transformando você, a ponto de você ser mudado numa nova pessoa, através da obediência. E o que é obediência? Vou te dar um exemplo. Obediência, gente, é tudo que você não quer fazer. Sim ou não? Obediência é o que você não quer fazer. Isso é obediência. O que você quer fazer é o que você quer fazer. Você precisa obedecer para fazer o que você quer. Sim ou não? O Luca está no videogame, jogando. Eu falo: Luca, desliga o videogame e vai tomar banho. Opa, é 5 minutinhos. Agora, Luca, desliga o videogame e vai tomar banho. Ô pai, Luca, agora. Na hora ele foi lá, desligou, obedeceu e foi tomar banho. Isso é obediência. Agora, se eu falar: Luca, fica jogando quanto você quiser e na hora que você quiser vai tomar banho. Tá bom, pai. Ele vai ficar lá até 3, 4 horas da manhã. E é capaz dele dormir e não tomar banho. Aí ele acorda e fala: eu esqueci. E vai tomar depois. Isso é obediência, gente? Não é. É fazer o que queria ser feito. Obediência, quando nós falamos assim, obedecer, é o que você não quer fazer. É Deus falar para você pedir perdão, mas você não quer pedir perdão. E você pede perdão, porque você precisa obedecer. Obediência é Deus falar para você algo e você não quer fazer, mas porque você ama a Deus, você faz. Isso é obediência. Isso é obediência. E Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele obedeceu a Deus sabendo que iria morrer na cruz.
Em Getsemane ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E aí o que Deus fala para ele? Tá bom, você vai para a cruz. Quem está entendendo, gente? Vai ter horas que você vai falar assim: Deus, eu quero muito isso, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, me abençoa desse jeito, me abençoa daquele jeito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, eu estou te clamando, estou te pedindo, Deus, em nome... E Deus fala assim para você: não quero. Porque o que eu tenho para você é outro caminho, é outra coisa. E você vai ter que decidir se você quer obedecer ou se você quer fazer a sua vontade. E sabe quem que vai vencer? Aquele que você mais está alimentando na sua vida. O espírito ou a carne. Outra coisa que nós temos aqui, o modelo de mente de Cristo, domínio próprio. Amém, gente? Domínio próprio. Se tinha alguém que tinha domínio próprio, era Jesus. É ou não é? Domínio próprio. Você imagina o traidor, aquele que traiu você, vir dar um beijo no seu rosto? Ah, meu irmão, qualquer um aqui já tinha dado uma muquetada no meio da cara. É ou não é, Everton? Tinha pegado ou não, Everton? Ah, tinha. Eu também. Não me excluo, não. Não me excluo, não. Você acha que eu sou, nossa, eu sou amável, amo todo mundo na face da terra? É assim, gente? Tem gente que eu tenho dificuldade de amar. E eu peço para Deus: não põe no meu caminho, Deus. Não põe. Mas já teve ocasiões dele colocar. O que eu fiz? Acenei, abanei. Oi, Satanás, como é que você está? Ô, diabo. Ainda foi na barbearia cortar cabelo comigo. A minha vontade, dá licença que tá, com todo respeito, minha vontade era catar aqui. Você quer cortar? Tá, em nome de Jesus, vai saindo aí agora, capeta. Mas tem que ter domínio próprio, gente. Domínio próprio. A vontade é uma, mas não. Eu sou guiado por Deus, sou guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Respira. Então pensar como Cristo é viver acima das circunstâncias. É você entender que Deus tem um propósito para você. Mesmo quando as coisas não estão fácil, não estão bem. E isso é fé, gente. Amém? Isso é fé. Então, uma igreja madura, ela pensa como Cristo. Amém, pessoal? Por que eu falo que uma igreja madura? Porque maturidade não quer dizer tempo de igreja. Tem muita gente que tem 15 anos de igreja e ainda não é maduro. Sim ou não? Isso é exemplo. Vou dar um exemplo para você. Lá na barbearia, entre os meninos, agora veio o Renato. Mas entre os meninos, eu sou o mais novo. Entre o Guilherme e o Márcio. Antes do Renato, que agora o Renato tem 20 e poucos anos. Mas eu sou o mais novo entre eles. E a grande maioria das pessoas que vão lá acha que eu sou o mais velho. E a grande maioria fala que é por conta de maturidade. Ah, não é, Claudiano, que você já é casado, você tem filho. Eu falo, o Márcio também. O Márcio é casado, tem filho, e diga-se de passar, tem um a mais que eu ainda, tem 3. Que o próximo vai nascer agora em março. Bebezinho dele. Não, mas não é, é o seu jeito. Você é diferente. A forma como você fala, como você se comporta.
Você parece mais velho. Falei, então tá. Então beleza, né? Não tem muito o que fazer quanto a isso. É ou não é, gente? E eu já passei numa igreja uma vez que tinha uma irmã que o filho dela tinha uma senhora. Senhora. E o filho dela estava com 50 e poucos anos e ainda morava na casa dela. E toda vez que ela ia pedir oração, ela falava assim, ô pastor, ora pelo meu filhinho. Só que ela era senhora já, eu filhinho. Eu falei, nossa. E ela ia com a foto do menino. Aí eu olhava, eu tinha 50 anos. Eu falei, senhora, acho que tá na hora, hein? Do quê? Eu falei, só cortar esse cordão umbilical aí, meu. Manda esse sanguessuga ir pra rua. Fala pra ele viver a vida dele. E tem gente assim na fé. Que ainda é o filhinho da mamãe na fé. Tem 15, 20 anos de ministério. Mas ainda é o filhinho. Ainda precisam que preparem um alimento para ela. Está acostumado com a mamãe lavando a roupa, cozinhando, passando. Precisa que façam tudo por ele. Maturidade espiritual, pessoal, é quando você entendeu que a tua vida com Cristo depende de você. E não dos outros. Amém? O alimento precisa você preparar. Você vem aqui no culto, você se alimenta aqui no culto, mas você tem que sair daqui e você tem que pegar esse alimento aqui, ó, e preparar para você comer. Você tem que olhar o texto e tem que destrinchar o texto, preparar o texto, cozinhar o texto e se alimentar do texto com o que Deus fala para você. Uma igreja madura é isso. É uma igreja que quando eu prego, vai pedir direção, se está em dúvida com algo, vai pedir direção para Deus, para ver se Deus confirma sobre aquilo no coração. Uma igreja madura não, é uma igreja que não aceita tudo que é pregado aqui. Porque eu posso encher você de heresia, sim ou não? Maturidade é você sair daqui e falar assim, o pastor falou lá um negócio lá, eu tenho uma dificuldade com isso. Aí você sai daqui, você vai fazer o quê? Vai estudar, vai pedir direção para Deus. Você vai pegar a Bíblia e vai falar assim, vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso. E vai ler a Bíblia. E vai estudar sobre isso. E vai preparar o seu alimento. Isso é ser maduro. E a mente de Cristo era assim. Por quê? Porque todos os dias Cristo falava com o Pai. Cristo se afastava de todo mundo e ia ter o momento dele com o Pai. Para que ele viesse crescer com o Pai. Então você não pode apenas se alimentar do domingo e da quarta-feira. E se você está desse jeito, isso é sinal de imaturidade. Você ainda não é maduro na fé. Você está dependendo de homem, você está dependendo de pastor. E eu já falei isso várias vezes e torno a repetir. O homem, o pastor que faz você ser dependente dele, ele não é de Deus. Porque o meu papel aqui é como de João Batista. Preparar o caminho para que você tenha relacionamento com aquele que de fato veio morrer por você, que é Jesus Cristo. Amém? Então a mente de Cristo busca também maturidade. Uma igreja madura pensa como Cristo. Então, analise a sua vida. Será que eu tenho sido uma pessoa madura ou uma pessoa imatura? Sinal de imaturidade. Não lê a Bíblia. Imaturidade. Sinal de imaturidade. Não ora. Imaturo. Sinal de imaturidade. Qualquer coisa tira a sua atenção das coisas de Deus. Imaturo. Sinal de imaturidade. A primeira luta, o primeiro problema, a primeira dificuldade, você já sai questionando a Deus. Imaturidade. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Os seus resultados não definem o teu relacionamento com Deus. Quem entende isso? Você pode falar comigo? O meu resultado não define o meu relacionamento com Deus. Porque você pode ter muito resultado bom na sua vida.
E você pode viver longe de Deus. Como você pode não ter resultado nenhum. Muito tempo, gente, a gente achou que bênção é conquistar milagre. A gente achou que bênção é ter coisas. Nossa, o irmão foi abençoado. Olha a empresa do irmão como é uma bênção, ganha dinheiro. Aí eu fico olhando os discípulos, os apóstolos. Coitado deles, né? Pedro morreu crucificado. João Batista, arrancaram a cabeça dele, colocaram num prato e levou. São abençoados ou não? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Fala, gente. Sim. Por quê? Porque resultado não define bênção. Resultado não define bênção. Você pode ter muito dinheiro. E isso aí não define a tua vida com Deus. Como você vai ter momentos na sua vida que você vai passar por lutas, muitas lutas, mas você está firmão com Deus. Moisés tinha a promessa: você vai libertar o povo da escravidão e eu vou conduzir vocês para uma terra que mana leite e mana mel. O que Moisés fez? Libertou o povo da escravidão e não entrou na terra que mana leite e mana mel. Moisés foi abençoado, sim ou não? Sim. Mas o resultado final define se ele realmente era abençoado ou não, pessoal? Não. Por quê? Porque conquistar as coisas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu quero uma igreja grande? Claro que eu quero. Eu quero que a minha empresa cresça? Claro que eu quero. Eu quero ter mais empresas? Claro que eu quero. Eu quero ter mais carro? Claro que eu quero. Eu quero ter uma casa boa? Claro que eu quero. Quero viajar para fora do país? Claro que eu quero. Esse claro foi um pouco mais forte, né, agora, né? Foi mais forte esse, né? Ah lá. A Bárbara lá. Amém? Eu quero tudo isso. Mas isso não define a minha vida com Deus. E é por isso que eu sempre fiz culto para uma pessoa igual se tivesse 100. Porque não define, igreja cheia não define um pastor bem sucedido, pessoal. A igreja tal está bombando, tem 5.000 pessoas no culto, e daí não define que o pastor é bem sucedido, não define, é só parte de um processo que Deus está agindo ali. Felipe foi levado para pregar para uma pessoa. Não quer dizer que eu vou aceitar ficar com uma pessoa só. Eu vou continuar falando do amor de Cristo, vou continuar pregando o evangelho. Amém? Mas entenda uma coisa, resultado não define relacionamento com Deus. A sua empresa pode ganhar muito dinheiro, mas amanhã pode estourar uma bomba, uma terceira guerra mundial, que vai mexer com tudo. E você acha mesmo que a tua empresa não vai ser danificada com isso? Lógico que vai. Por quê? Porque está acontecendo no mundo todo. A pandemia veio aí. E quem não tinha dinheiro, quem não se preparou, quem não se guardou, passou mal. Sim ou não? Ai, Deus não está comigo, porque o meu negócio não está indo bem. Resultado não define vida com Deus. Não define, gente. E uma igreja madura entendeu isso. Porque Cristo morreu uma morte e morte de cruz. Para que agora o nome dele está acima de todos os nomes. Na qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Para a gente finalizar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são da onde, gente? Do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus.
Pensem nas coisas do alto, não das coisas da onde? Da terra. A gente pensa muito nas coisas da terra, gente. Aí no seu lugar agora, pensa nas coisas do alto. Na Nova Jerusalém. Num lugar onde não haverá choro. Não haverá dor. Pensa nas coisas do alto. Pensa na vontade de Deus, o que Deus quer para você. Qual é o propósito dele para a tua vida. Porque você viver para você mesmo é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Agora você viver para aquilo que Deus tem para você, você vai encontrar satisfação para a sua alma, para a sua vida. É as coisas do alto que nos satisfaz. Amém? Não as coisas aqui da terra. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: a vida se resume em a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quantas vezes a gente está tão ansioso para conquistar algo, e aí você vai, luta, batalha, trabalha 24 horas, aí você conquista. A primeira semana, você está felizão. Passou um mês, você não está nem aí, mas... Aí já apareceu outra coisa. Sim ou não? Você começa, um exemplo. Eu lembro quando eu ia trocar o carro. Eu comecei a pesquisar de carro. Aí eu vi o Virtus, eu só via Virtus na rua. Eu falava, ai, Deus está querendo me dar um Virtus. Olha o Virtus. Aí fui lá e comprei o Virtus. Tem 2 anos já que eu tô com esse carro. Você já até pedi perdão para Deus. Eu falei assim, Deus, nossa, eu tô administrando mal esse carro aqui, pai. Tão sujo que tá. Porque já. Quem tá entendendo? Já. Foi embora. Fui lá, batalhei, lutei, pagando, não sei o quê, cortando cabelo para arrebentar, para pagar o carro. Agora eu tô com o carro. Aí, eu entro no carro e já não é a mesma coisa mais. Agora já quer um outro carro. Aí quer andar de BMW. Aí vai trabalhar, vai lutar, vai cortar, vai não sei o quê, vai abrir mais barbearia, colocar mais barbeiro, não sei o que, lá. Aí vai comprar a BMW. Vai ou não vai? Vai, porque tá trabalhando, tá fazendo. Aí o primeiro mês vai querer ir na padaria de BMW. Vai querer ir pro shopping. Vai querer ir pra praia com a BMW. Vai passar um ano. A BMW vai estar suja. Agora eu quero uma Porsche. E a vida fica nessa. Você querendo só as coisas da terra. Qual foi a vez que a gente falou assim, ó, ganhei uma pessoa para Jesus, agora eu preciso ganhar mais uma. Ah, meu pai, agora eu preciso arrancar alguém das mãos do diabo, eu preciso levar mais um agora. Aí foi 2, agora é 4, tem que ser 4. Qual foi a vez que a gente ficou assim? Levei 15, já não tá legal mais, preciso levar uns 20 agora. Mas não, a gente só fica pensando nas coisas da terra. Eu falei para Deus, Deus, a minha barbearia é um celeiro de ganhar almas. Falei. E o que Deus está dando oportunidade de eu falar dele lá dentro não está escrito. Mas sabe por quê? Porque o meu coração se voltou para isso. Amém, pessoal? Meu coração se voltou para aquilo que realmente interessa. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Não acumulem para vocês tesouros na terra, na onde a traça e a ferrugem corrói. Ô, gente, não estou falando que você não tem que ter carro bom, não. Essas coisas. Quem está entendendo? E o pastor agora está vindo com um evangelho de pobreza. Agora eu tenho que ser pobre, não posso mais ter coisa boa. Não é isso, em nome de Jesus, não é isso. Tem que trabalhar mesmo.
Amém? O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, se eu não me engano, para o povo de Tessalonicenses, ele fala assim: eu, enquanto estive com vocês, trabalhei arduamente para que eu não fosse um peso para vocês. E o apóstolo Paulo estava lá para dar a vida dele pelo evangelho, e ele sabia disso. E não era errado ele ser mantido pelo evangelho. Amém, pessoal? Mas ele quis trabalhar, e ele fala assim, ó: e eu trabalhei arduamente para ser exemplo para vocês que vocês têm que trabalhar. Então não é errado você trabalhar, você conquistar, não é errado. O que você não pode é ter isso como principal na sua vida. Você quer ter carro bom? Para quê? Senhor, eu quero comprar um carro bom, grande, porque vai caber mais gente no meu carro para levar para a igreja. Amém, Yasmin? Eu quero casar porque eu vou casar e o meu marido vai ser para a glória de Deus. Amém, Lucinha? Eu quero ter filho, para quê? Porque meu filho vai servir Deus. Eu quero ter barbearia para quê? Eu quero que a barbearia cresça para quê? Porque se crescer vai entrar mais gente lá. E se vai entrar mais gente lá, vai ouvir mais gente, vai ouvir da palavra de Deus. Fácil. Eu nem preciso ir. As pessoas que vêm. Olha que beleza. Hã? Eu falei, Deus, é um celeiro de almas. Eu nem... Como que o evangelho está fácil para mim? Eu falei, eu acho que eu sou o pastor mais fácil da terra. Eu não preciso ir atrás de ninguém. Todo mundo vem atrás de mim. O Claudião, tem horário aí? Tem, meu irmão. Venha. Senta na cadeira. Conversa, não sei o que e tal. Você sabia que eu sou pastor, né? Você é pastor? Eu falei, sou. E aí começa. Amém? Aconteceu um negócio muito legal esses dias. Um cliente meu estava lá na cadeira, conversando comigo, a gente falando da igreja, falando da palavra de Deus. Aí comecei a falar para ele e tudo mais, da palavra, convidei para vir para a igreja. Ele, não, Claudiano, não tá certo. Só que ele já conhece, né? Não tá certo e tal. Aí veio o carnaval, ele foi pro carnaval. Aí ele postou lá no carnaval. Postou lá, sem camisa. Eu falei, eu vou ter que comentar. Deus tá me incomodando, eu vou ter que comentar, eu não vou conseguir ficar quieto. Aí eu comentei. Aí eu falei assim, nossa, o que a gente conversou na barbearia entrou por uma orelha e saiu pela outra, né? Sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele postou um story na igreja. Aí ele postou. Aí ele falou assim, talvez vocês não estão entendendo nada. E colocou lá, vocês não estão entendendo nada. Porque um dia atrás eu estava no carnaval e agora eu estou aqui na igreja. Vocês não estão entendendo nada. Mas Deus me incomodou de tal forma que eu fui para aquele lugar que agora eu vim aqui e, Senhor, eu estou me arrependendo e estou postando aqui diante de todos que eu estou me arrependendo do que eu fiz. E vocês agora vão ver uma nova pessoa. E já postou outro story e já falou outra coisa, falou outra coisa. A gente tem que ser sal, tem que ser luz nesse mundo, gente. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus mesmo. Amém, gente? Tem que ser para a glória de Deus. Cadê? Versículo é esse? 2, vai 3. Vou acabar já, tá? Hoje eu estou empolgado. Vai no 3, ó Mateus. Em nome de Jesus. A culpa é do Mateus, vocês estão vendo, né? Não é minha, não. Aí. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com... Com quem, gente? Com Cristo. Em Deus. A nossa vida está escondida em Cristo. Amém? Então nós precisamos entender disso, gente. Nós precisamos ter essa firmeza na nossa vida. A gente vive para servir. E servir a quem? A Deus. É a sua vontade? Não, é a Deus. E se você fizer isso, você vai ter uma vida feliz. Você vai viver uma vida feliz. Então eu quero finalizar essas mensagens da mente de Cristo. E que você possa levar isso para o seu coração. Que você fale assim, Senhor, alinha a minha mente com o céu. Alinha os meus pensamentos com o céu.
e viva a palavra de Deus, pessoal. Eu tenho orado a Deus, tenho falado isso, Senhor, me ensina. Eu tenho pedido para Deus. E eu tenho falado, Senhor, me ensina a levar o teu povo a amar o Senhor. Só me mostra o caminho na qual eu devo conduzir o teu povo para te amar. Que é isso que importa, gente. O resto, o que a Bíblia fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentar. Ele promete riqueza? Não, mas ele promete algo que não vai faltar. Ele vai acrescentar. Ele não fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e você vai ter tudo aquilo que você quer. Busca, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas na sua vida vão ser acrescentadas para você. Mas em primeiro lugar, busca Deus. Então tenha vida com Deus, pessoal. Leia a sua Bíblia todos os dias. Leia mesmo. No começo pode ser um pouco difícil, mas vai lendo, até ser fácil. E vai ser fácil. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Fica de pé.